senhores, vamos aqui mais nossos vídeos estudando CC, dando uma ajuda a algumas questões em modelo ao nosso Enem. Nesta aula vídeo, nós temos aqui 6 questões, que você faça aí uma tentativa. Essas são as nossas 6 questões que apresentaremos nesse vídeo. Bom, vamos aqui à nossa primeira. Uma indústria pretende fabricar sopas enlatadas. Feita uma pesquisa de opinião com 150 entrevistados, resultou nesse gráfico. Então, meus senhores, nós temos aqui um gráfico de apresentação de um resultado de uma pesquisa. De acordo com o gráfico, a melhor estimativa para a porcentagem correspondente aos entrevistados que preferem sopa de cogumelos e tomate, respectivamente, são. Temos aqui as opções correspondentes ao pessoal que prefere cogumelo e tomate. Meus senhores, vamos aqui analisar o nosso gráfico, que trata-se de um gráfico em forma de pizza, apresentado com percentuais e pedido 2 percentuais, que é no caso do percentual do pessoal tomate e cogumelo. Senhores, se verificarmos bem nesse gráfico, nós temos aqui uma pista, digamos, para nos ajudar. Esse gráfico trata-se de um gráfico de um círculo que possui uma situação de 2 quadrantes, ou então ele está dividido em 2 partes. Nós temos aqui uma parte do círculo, formado com o pessoal de ervilha, galinhas e tomate, e uma parte envolvendo o pessoal do aspargo e do cogumelo. Então, senhores, vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos dividir ele ao meio. Ficamos, a princípio, com o trabalho para o pessoal de ervilhas, galinhas e tomate, que corresponde a 50% da pesquisa. Então, podemos dizer que ervilha mais o pessoal que prefere galinha e o tomate, que é um dos nossos pedidos, 50%. Então, senhores, vamos aproveitar os dados: 24 para ervilhas, galinha 20 e o tomate é pedido valendo 50. Tirando o valor do pessoal do tomate, ficamos a depender de 50 menos 44, senhores, pessoal do tomate 6%. Quer dizer, já determinamos a segunda parte aqui da nossa pergunta. Vamos à primeira, praticamente uma repetição. Vamos agora trabalhar com aspargo e cogumelo, também valendo 50%. E aí, senhores, já temos a parte do aspargo, que é 8%, mais o cogumelo, que é o pedido, igual a 50%. Podemos trabalhar ao citar que cogumelo corresponde a 42%. Então, gente, a opção correta do problema é a opção D, respectivamente cogumelo 42% e tomate 6%. Senhores, vamos aqui a uma questão com uma pequena operação. Dado que a operação B é o módulo de A menos B, qual o valor de 16 operação 18? Questãozinha simples, senhores, que é só questão de valor numérico praticamente. Então vamos ficar, temos que a operação B é o módulo de A menos B. Vamos usar o pedido problema, 18 operação B, ou seja, 16 operação 18, vai ficando o módulo de 16 menos o 18. Senhores, ficamos a depender de 16 menos operação 18, é o módulo de menos 2. Senhores, dando uma lembradinha, se você tem um valor real qualquer, o módulo dele sempre será o próprio se ele for maior ou igual a 0, e será o seu oposto se ele for menor. Então, senhores, o módulo de menos 2 é o menos 2. Podemos então citar, senhores, que 16 operação 18 no caso é o 2. A operação, no caso, tem como resultado a opção B. Senhores, outra de operação. Temos que x operação y equivale a 2x mais y. Qual o valor de 2 operação 3 operação 5? Senhores, nesse caso, vamos fazer em primeiro lugar, para a nossa operação, o 2 operação 3. 2 operação 3 fica a depender do 2 vezes 2, já que o 2 está ocupando o lugar do x e o 3 do de y. E aqui, senhores, podemos dizer então que o 2 operação 3 é o 2 vezes 2, que é 4, mais 3, que é 7. Então, determinamos a primeira parte. Vamos para a segunda. Ficamos a depender do 2 operação 3, que é 7, operação 5. Senhores, então, concluindo, 7 operação 5
Novamente, operação, utilizando a formulazinha da operação, ficamos a depender de 2 vezes 7 mais os 5, chegamos a 19. Operação resultante, opção D. Quarta questão, senhores. No solo da figura, duas faces são triângulos retângulos, quer dizer, isso aqui está voltado para nós e está lá por trás, e as outras são retângulos, quer dizer, aqui está na base, dependência de base, e esta, digamos, que está aqui na vertical. O volume do sólido em função da medida L é, nós temos aqui as opções. Se você verificar bem, atrás tem um problema bem simples. É só você verificar que nós temos aqui, apesar do sólido ser irregular, mas se você verificar bem, ele tem ou possui as mesmas medidas. E aí já dá para a gente ver que se a gente fizer uma complementaçãozinha dele aqui, ó, esse sólido nada mais nada menos, senhores, é um cubo, já que as suas arestas possuem sempre a mesma medida, que no nosso caso é o L. Senhores, temos então aqui, se chegarmos só para uma pequena amostragem, se dividirmos aqui a figura desse cubo, realmente ficamos com o dado do problema. Bom, a nossa meta é o volume desse sólido. Então, senhores, o volume desse sólido, nada mais nada menos, trata-se da metade de um cubo. Se o volume do cubo é dado pelo produto das 3 arestas, chegamos então a L ao cubo. Podemos então dizer que a sua metade, ou seja, o volume do sólido pedido, é a metade de um volume de cubo, que no caso é L sobre 3 ao quadrado, sobre 2. L ao cubo sobre 2. Então, a opção correta do problema é a opção B. Senhores, vamos outra aqui de área. Se cada quadradinho da malha tem 1 centímetro quadrado de área, cada quadradinho, então vamos encarar com um quadradinho de lado 1 centímetro. Qual é a área da região sombreada? Então, senhores, nós temos aqui a informação que o quadradinho possui 1 centímetro quadrado, já fizemos até a citação, que cada quadradinho desse possui 1 centímetro de comprimento. Bom, mas verificamos aqui o detalhe. A nossa figura, podemos dizer, trata-se até uma lembrançazinha de um vaso. Se você verificar bem, ó, em cada um de seus lados, possui semicírculos, ou seja, metade de círculos, né, senhores? Digamos, um entrando na figura e o outro saindo. Então, como fazemos o cálculo, uma das maneiras de chegarmos ao cálculo desse problema? Senhores, podemos trazer, digamos, essa figura aqui abaixo, ou esse semicírculo aqui abaixo, para cima. O motivo, você verifica que tratam-se de semicírculo com a mesma medida, de raio 1. Ó. Raio 1, ou seja, diâmetro de cada semicírculo valendo 2 unidades. Então, senhores, vamos trazer esse daqui aqui para cima. O mesmo vamos fazer com esse. Vamos trazer esse aqui abaixo para a sua região acima. Olhando bem, você verifica que a figura ficou bem prática de você calcular a sua área, porque nada mais, nada menos, senhores, nós temos aqui um retângulo, em que a sua altura é 4 centímetros, devido à citação acima, e a sua base 3. Senhores, a área de um retângulo é dada por quem? Pela base vezes a altura. No caso, 3 vezes 4 centímetros, chegamos a 12 centímetros quadrados. A opção correta é a A. Senhores, vamos ao sexto. Na figura temos um quadrado com lado de 10 centímetros. Temos o quadrado com lado 10 centímetros e uma circunferência de centro A. Qual é a área da região sombreada? Então, senhores, nós temos aqui um círculo de centro A e um quadrado partindo em um dos seus vértices desse respectivo centro. Senhores, verificando bem, ó, nós temos nada mais, nada menos, em relação aqui o nosso quadrado e o nosso círculo, o quarto de uma circunferência, né, senhores? Porque aqui nós temos, podemos dizer, os lados e o raio desse quadrado possuem a mesma medida, ou seja, ambos no caso possuem medida, o L é igual a R, e ambos possuem ou valem 10 centímetros. Olha, gente, para então chegarmos à área pedida,
a essa área sombreada, nada mais nada menos, você pode trabalhar como sendo quem? 1/4 da circunferência, se fosse o todo, mas temos esse triângulo, menos a área do triângulo. Ou seja, para chegarmos à área sombreada, vamos calcular a área de um círculo primeiro de raio 10, é 100 centímetros quadrados. A área, então, do círculo citado no problema, que é a 4ª parte da área do círculo, é o 100 dividido por 4, senhores, dá 25 pi centímetros quadrados. Então, já temos a área do quarto dessa circunferência. Para chegarmos à área do triângulo, temos aqui um triângulo bem simples, que trata de um triângulo retângulo de raio, né? As bases, ou seja, os seus catetos são equivalentes ao raio. Então, a área desse triângulo, no caso, se o raio é 10, é o 10 vezes 10 dividido por 2, então a área desse triângulo é 50 centímetros quadrados. Para então a área sombreada, senhores, é só substituir 25 pi centímetros quadrados, que é a área da 4ª circunferência, menos a área do triângulo. E aí, senhores, usando esse 25 na evidência, ficamos com 25 pi menos 2 centímetros quadrados. Em termos de alternativa, senhores, é a alternativa E. Bem, gente, no mais, valeu, bons estudos aos senhores, boa sorte, até a próxima.